Paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu a Tito, capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem, sempre é bom lembrar, quem está ouvindo na internet, me adiciona no Instagram que eu anuncio quando as pregações são colocadas no Spotify. O Instagram tem o mesmo nome, é o Evangelista da Verdade, mesmo nome do canal. Amém, irmãos? Quem achou, dá um glória. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. A epígrafe diz: exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, irmãos? Só até aqui podem sentar glorificando o Senhor. Meus irmãos, como Deus faz as coisas, né? No culto passado, o pastor trouxe uma palavra sobre um pregador, não vou citar o nome, né? Mas que eu há muito tempo já não gostava do estilo de pregação, porque fazia comédia, né? É um show de stand-up, não é uma doutrina bíblica. Nesse mesmo dia, sem o pastor saber e sem eu também conhecer o que ia ser pregado, eu tinha visto um vídeo no YouTube de um pastor americano, esse sim eu posso citar o nome, Mike Todd. Quem quiser olhar na internet, está muito famoso nos Estados Unidos agora. Ele é jovem, né? Ele é um pouco extravagante na maneira de se vestir. Cada um, né, se resolve com Deus, mas ele é um pouco extravagante do meu ponto de vista. Só que ele exagera de uma maneira muito carnal nas pregações. Ele usa instrumentos teatrais, digamos assim. E uma das pregações, eu não sei o contexto, tá, irmãos? Mas é algo que choca, né? Que traz uma percepção que não é aquela que nós queremos que a igreja e o evangelho traga. Uma pessoa, um desconhecido, entra na igreja, de repente ele fala, quero ver o que é isso aí, esse negócio de Deus, de céu. Entra na igreja e vê isso, ou entra na igreja e ouve remissão dos pecados, arrependimento, santificação, salvação, vida eterna na glória, entendeu? Então, nós temos que ser fiéis à palavra e à maneira que a doutrina precisa ser aplicada. E ele, nesses exemplos que ele usa nesse vídeo que eu vi, sem o pastor saber, né? Eu estava passando junto com a missionária viu. Ele pegava vários bolos, doce, sabe? Bolo de comer. Tinha uma mesa posta de bolos assim, ele pegava esses bolos e tacava no púlpito, irmão. Tacava no chão e espatifava. Aí tacava na parede, espatifava. Aí pegava um caldo, uma calda de chocolate de sorvete, ia jogando assim nos bancos, assim, atrás do púlpito. Aí pegou um creme de chantilly e jogou em cima da Bíblia, assim, ó, fez tsh, na Bíblia também, tsh, e todo mundo rindo muito. Você só ouvia as risadas. É igreja isso? Eu tinha visto isso terça-feira. E o pastor foi usado por Deus para trazer uma mensagem de alerta para a igreja. Então, eu já estava com essa passagem para
trazer para a igreja, explicar o que Paulo nos exorta sobre a doutrina e como que o evangelho deve ser pregado, não é só pelas obras que os irmãos vão conhecer aqueles que estão trazendo a mensagem. Então, olha o que Deus está permitindo nesse momento acontecer no mundo gospel, digamos assim, né? Deus está permitindo que certas pessoas tenham obras até perfeitas. Mas aí chega no púlpito e ele começa a se sentir tão à vontade de fazer o que quer, começa a falar o que quer, e a Bíblia às vezes nem está aberta, às vezes nem tem Bíblia, tem tablet. Tá? E eu não sou contra não, irmão, adoro um eletrônico. Tá? Gosto do meu telefone, gosto do meu computador, mas eu sou bem tradicional, irmão, apesar de jovem. Eu gosto de um caderninho, uma caneta, eu gosto de um papel, a minha Bíblia impressa, eu não vou trocar por tablet nenhum. Eu não vou chegar na igreja sem Bíblia, porque eu tenho uma Bíblia no celular. Eu tenho 700 versões da Bíblia no celular. Não estou exagerando não, irmão. O aplicativo da Bíblia que eu tenho, muita gente tem. Tem inúmeras versões. Eu não sei nem contar, não sei nem se dá para contar, mais de 1000 versões. Deve ter todas as línguas do mundo, tem ali. Eu posso acessar. Eu tenho uma outra Bíblia que tem todas as palavras, que é a concordância Strong, em hebraico. Eu tenho outra Bíblia que ela me traz a tradução do Velho Testamento do grego e do Novo Testamento em grego, do Velho Testamento em hebraico. Só clicar na palavra, assim, ela já me dá a tradução dela para o original. Aí tem exegese, tem estudo gramatical, tem aplicação, conjugação verbal. Está tudo no meu celular. Aí, por causa disso, não vou precisar, eu vou com o celular, porque eu tenho isso tudo no celular, não vou precisar da Bíblia? A palavra de Deus está na minha mão aqui, essa aqui é a minha espada. E aí o primeiro indício, né, o pregador vem pregar com um tablet. Irmão, me perdoa, mas eu sou completamente contra. Quer usar o tablet para tuas anotações? Amém, eu uso um caderninho. Pode usar o tablet, pode usar o celular, mas cadê a Bíblia? Tem que estar ali. Tem que estar ali. E o púlpito não é lugar para você trazer mensagem como nós já estamos pregando há alguns dias aqui, autoajuda, evangelho de prosperidade. É o que um pregador falou num louvor, ele me marcou essa característica que ele fala, esse evangelho nefasto de prosperidade financeira e emocional. É aquilo que as pessoas querem ir para a igreja e ficar feliz, querem ir para a igreja e rir do show de stand-up. Né? Não quer ouvir sobre remissão de pecados, não quer ouvir sobre salvação, sobre o poder de Deus. Porque muitos que ouvem esse pastor brasileiro adoram ele, porque, mas eu me sinto tão bem, é tão leve. Né? A pregação é tão leve. Irmão, leve eu quero que seja o filme que eu vou assistir no final de semana, para me divertir. Entendeu? Se eu for assistir um show de stand-up, agora tem que ter cuidado, porque as pessoas estão indo até para a cadeia por causa de piada. Entendeu? Mas eu vou pagar o ingresso para rir. Eu não vou na igreja para rir, irmão. Eu vou na igreja para saber o caminho da porta estreita. Para saber como que eu vou chegar na salvação. Como que eu vou encontrar os irmãos lá na glória. Qual coroa que eu vou ganhar. Se é coroa de glória, coroa de vida, coroa incorruptível. Ou coroa de justiça. Como que eu faço para conseguir essas coroas, os galardões que Deus promete para a gente no céu? Então, se eu quero galardão no céu, eu não quero construir tesouro na terra. Se eu não quero construir tesouro na terra, eu não quero vir para a igreja para ouvir mensagem psicológica. Não quero um analista no púlpito. Eu quero um pregador que me indique o caminho da catraca, né? Como eu já preguei uma vez aqui sobre isso. A Porta Estreita, um pregador muito antigo, que era um pregador que... O pregador que eu ouço hoje muito, chamado John MacArthur, que ele já está bem idoso, estava bem mal de saúde. Gosto muito de ouvir a pregação dele. Tem mais de 60 anos de evangelho. Ele tinha um pregador que ele assistia na década de 70, que eu esqueci, o nome dele é composto, no final, termina com Lloyd, ou Floyd, se eu não me engano. Ele falava, pensa na porta estreita como uma catraca. Só passa um de cada vez, irmão. Né? O caminho é apertado, vai um na frente do outro.
Você não vai puxar alguém de mão dada para o seu lado. Você não vai juntar uma galerinha ali, né, do worship. A galera do marketing, né? Vai todo mundo junto passando aquela porta larga. Porque na estreita vai um de cada vez. E naquele momento ali é você com Deus. Não tem piadinha, não tem conversinha, não tem aquela papo para amenizar ou alterar o seu psicológico para te deixar feliz. Quer ficar bem psicologicamente? Procura um analista e conversa com ele. Mas eu recomendo que você procure o pastor e peça oração. Porque por mais que a gente veja um auxílio nisso, está tratando a sua mente. É necessário tratar a sua mente, mas você também precisa tratar do seu espírito. Que é onde você alcança isso. Na igreja. Então você vem na igreja para ouvir uma palavra de autoajuda, uma palavra de prosperidade, ou um show de stand-up. Não é isso que Paulo ensina. Paulo, as epístolas pastorais, né? Tito é a segunda carta pastoral de Paulo. Ele, no título diz exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens, aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Ou seja, ele já está ensinando a Tito como exercer o ministério pastoral. E aqui no versículo 7, Paulo começa e fala: em tudo te dá por exemplo. O original em grego aqui é typon, que vem a palavra tipo, que a gente usa, né? Typon, que significa literalmente um molde feito para copiar. Sabe aqueles moldes que você coloca massinha, você usa aí para fazer várias cópias? Essa palavra é utilizada para esse molde. Então, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo. Não é só você ter os seus frutos controlavelmente à vista das pessoas, né, para que as pessoas vejam que você está tudo bem, aí no oculto, não sei, é você com Deus, mas as pessoas acabam vendo só frutos bons. E aí chega na hora da pregação, fala o que quer, age como quer, e Deus vai dando corda. E aí acontece o que aconteceu agora há pouco tempo, né, que o pastor trouxe. Uma palavra mundana que ofendeu várias pessoas e teve até que se retratar na internet, pedir perdão. Porque acabou deixando que a carne fosse falando, e não deu um bom exemplo da maneira de pregar. E aí ele segue, Paulo nos instrui aqui. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Irmãos, a doutrina, é importante que nós saibamos a definição de doutrina, né? A doutrina, ela engloba a natureza, a função, o propósito e a estrutura da igreja. Estrutura física também. Então, faz parte da doutrina uma igreja que pareça como igreja. Faz parte da doutrina. Não faz parte da doutrina uma igreja parecer uma boate, uma danceteria, uma casa de show, que agora você não sabe se você está vendo um show secular ou se você está num culto. Faz parte da doutrina. Da mesma maneira que o ensinamento é o propósito da igreja, é tratar a sua alma, te dar o caminho para a salvação. Ser o exemplo e ensinar o exemplo. Então, na doutrina, Paulo diz, mostra incorrupção. Essa palavra é interessante, que é a mesma palavra utilizada em 1 Pedro, a palavra é aftorian, que significa herança celestial. 1 Pedro 1,4 diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Está falando sobre a herança celestial, é a mesma palavra utilizada aqui, aftorian, porque significa que a doutrina que está sendo ensinada, aquilo que está sendo exortado, pregado, tem que trazer mensagem conectada com o céu, com a herança celestial, com tudo aquilo que a gente vai herdar lá
E lá, irmãos, creia, você vai ser feliz. Você vai rir, mas você não vai precisar de show de comédia para isso. Você não vai precisar de piadinha para isso. Lá não há tristeza, não há pranto, não há ranger de dentes, não tem ferida, não tem machucado, não tem dor, não tem ansiedade, não tem problema psicológico, não tudo aquilo que você, erradamente, essas pessoas buscam na igreja, elas deviam estar buscando num analista, num psiquiatra, num médico. Mas na igreja a gente tem que buscar a herança celestial, incorruptível. Paulo, quando menciona sobre o arrebatamento, ele fala que nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. E que nós, ao encontrarmos Jesus nos céus, ganharemos um corpo novo e incorruptível. Porque esse corpo ele precisa combinar com aquilo que tem lá em cima para nós, esperando. Essa doutrina também precisa combinar com aquilo que está esperando lá em cima por nós. Então, essa doutrina incorruptível, ela tem que ser, a maneira como ela é pregada, ela tem que ter gravidade. Essa gravidade aqui é interessante, é seminóteta, ou seminoteta, depende do acento aqui. Essa aula de gramática de grego eu pulei, tá? Porque é muito difícil os acentos em grego. Tem dois, tem um no O e no O. Então, é seminóteta ou seminoteta. Os irmãos me perdoem, mas gravidade significa... literalmente no grego clássico, uma dignidade sagrada. Esse original traduzido como gravidade aqui, a gente também pode traduzir como integridade ou como honestidade. Então, a doutrina ela precisa ser incorruptível, ela traz herança do céu, ela precisa ser íntegra, ela precisa ser honesta. Como que eu vou trazer aqui uma piadinha de duplo sentido para fazer os irmãos? E não tem honestidade nisso, irmãos. Tem graça, é engraçado, não graça de Deus, mas é engraçado, né? Mas não é honesto. Então, mais uma característica que é honestidade, integridade. Paulo segue dizendo sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Essa sinceridade, irmãos, nós temos que aplicar, nós aplicamos isso na nossa vida, mas no momento de pregar, ela precisa estar ligada com o conhecimento do Evangelho. E não uma pessoa chegar e pensar no que é aquilo que vai te fazer bem, o que vai fazer o povo rir, ou o povo sair feliz de lá. Isso é manipulação psicológica. Está querendo deixar a pessoa bem para quê? Para ficar depois pedindo dízimo e oferta? Para deixar todo mundo feliz. Porque depois da marretada sobre o pecado, está todo mundo chateado. Só vai dar dízimo e oferta quem quer participar da igreja. Quem quer manter a palavra de Deus viva na terra. Quem sabe o propósito daquilo. Não quem foi manipulado para ficar feliz e falar, vou devolver porque, eu pago para ir no teatro, não vou pagar para ir na igreja. Não é esse o propósito, irmão. Não é esse o propósito. Então, a linguagem sã, o original aqui em grego diz logon higie. Higie vem a palavra higiene, né? Higie, com H. Logos é a palavra, né? Mas a palavra linguagem sã aqui literalmente traduz-se como palavra saudável, palavra que cura, que traz cura. E, irmãos, creia, você ir para uma igreja, ouvir um show de stand-up, sair de lá feliz, você não está curado. O problema vai vir de novo. Você não vai saber como agir. Porque se você tiver a maturidade espiritual, souber que você precisa passar pelo fogo, o vaso, né, ele está sendo moldado ali, pelo oleiro, quando o vaso está pronto, irmão, o que o oleiro faz? Ele pega, ele bota bonitinho em cima da prateleira e deixa secar? Ele bota o vaso aonde? No forno, irmão. Quando o vaso está pronto, a primeira coisa que ele faz é colocar o vaso no fogo.
Você precisa ouvir uma palavra dessa quando você está mal, para você chegar em casa e souber e ter a certeza de que você está passando pelo fogo, porque Deus está querendo te preparar para algo maior. E você vai buscar, vai orar, vai interceder, vai jejuar, vai ler a palavra, vai louvar, vai fazer propósito com Deus, vai aguardar a tua bênção, sabendo que aquilo ali é temporário e não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada lá no céu. Então, a linguagem sã, ela cura através da herança celestial. Toda pregação ela precisa estar conectada com o céu. Essa linguagem sã, logo depois ele fala linguagem sã e irrepreensível. Esse termo é interessante que ele é utilizado apenas 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. É akatagnoston, que é um termo legal de direito. É utilizado em julgamentos. E o significado dele literalmente significa sem possibilidade de condenação. Então veja bem, se a gente está aqui falando sobre uma pregação que não deveria ter sido feita daquela maneira, a gente está, entre aspas, condenando essa pregação. Então uma pregação ela precisa ser sem possibilidade de condenação. É uma palavra que ela precisa trazer conforto, refrigério, mas também precisa edificar a tua mente para você ter maturidade espiritual. Então, Paulo prossegue e diz, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós. O se envergonhar aqui literalmente significa ser confrontado pela verdade moral vivida. Veja bem, a definição de se envergonhar é confrontar, ser confrontado pela verdade moral vivida, não falada. Então, para que o adversário não se envergonhe, você precisa viver a verdade moral. Quando você vive essa verdade moral, você coloca ela em prática, não só na sua vida, mas na mensagem, na palavra, e faz com que o inimigo, o adversário, se envergonhe e não tenha nada para te acusar. No versículo 9, Paulo diz, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando, enfim, eu vou voltar nessa parte, vamos parar aqui na parte do exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor. Esse ensinamento aqui de Paulo é muito importante, irmão, porque ele usa a palavra servo, literalmente a palavra que é utilizada para escravo. Agora, ele não está querendo legalizar a escravidão e nem trazer isso, né, para o nosso tempo. Não. Ele está querendo dizer o seguinte, é algo que agrada a Deus o servo honrar o seu Senhor. O servo se sujeitar àquele que está acima dele. Você se sujeitar ao seu chefe, o filho se sujeitar ao pai e à mãe, todos os habitantes daquela terra se sujeitarem a um governante ou a um rei. Seja quem for a autoridade, o poder que lhe foi dado pelo céu. Seja quem for. Jesus falou isso, né, de Pilatos. Então, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, nós estamos mostrando para Deus que, se nós somos servos fiéis, como que a gente não vai obedecer a Deus, né? Ou você vai chegar e falar, não, meu chefe quer saber não, porque ele vai te mandar um negócio, você vai ficar quieto, quando ele virar de costas e falar, esse cara é irritante, não vou fazer nada não. E Deus, irmão, que você não está nem frente a frente com ele, não está vendo. Aí você lembra, não, mas Deus é onipresente, é assim, você lembra. Aí quando você esquece, ele não está do teu lado. Ele está sempre presente, mas você não viu, você esquece. Se você tem essa integridade de servir ao seu Senhor, faz parte da tua personalidade servir a Deus também. E por isso que Paulo diz que
exorta os servos, e por isso ele ensina os servos para que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem. O agradem aqui é interessante, que é a mesma palavra utilizada para adoração aceitável a Deus. Euarestos. Às vezes eu me complico na leitura. Adoração aceitável a Deus, ou seja, em tudo agradar, é da mesma maneira que adorar a Deus, você servir ao seu Senhor e agradar a Ele. Então, não contradizendo, não defraudando, e contradizendo aqui também usa aquela palavra logos, mas de uma maneira diferente. A gente tem um prefixo anti, que é contra, né? E legontas, que literalmente significa não contradizendo, não dizer o contrário. Sempre agradando a Deus quando você está servindo ao seu Senhor, não contradizendo, não defraudando, e o defraudando aqui significa guardar algo para si às escondidas, antes mostrando toda boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Interessante, irmãos, que não defraudar, ou seja, guardar para si, né? Jesus alerta em Lucas, capítulo 11, versículo 52, aos doutores da lei. O versículo diz: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Então, veja bem, hoje nós não temos mais os doutores da lei daquela época, mas os doutores da lei eram os únicos que tinham acesso à palavra, que poderiam copiá-la e fazer várias versões. Os doutores da lei, eles dominavam o conhecimento bíblico. E hoje a gente pode fazer uma comparação, um paralelo a todos aqueles que trazem a palavra para pregar, independente de cargo ministerial. Todos aqueles que conhecem a Bíblia, do início ao fim, a estudaram de alguma maneira e trazem alguma mensagem, as pessoas são doutores da lei. Porque a lei aqui que Jesus se refere é a Torá, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas era parte da Bíblia hebraica. Ou seja, ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, ou seja, aquele que não está colocando a chave da ciência para o povo. Tirou. Não está pregando o que a Bíblia diz. Vós mesmos não entrastes. Você não está colocando em prática na sua vida e impedistes os que entravam. Então, Jesus dá um alerta para essas pessoas, e aqui Paulo diz não defraudando, ele literalmente está querendo dizer guardar algo para si às escondidas. Nós não podemos defraudar o Evangelho. Você conhece o caminho da salvação, você tem que pregar o caminho da salvação. Eu não tenho que pregar autoajuda, eu não tenho que pregar piadinha, eu não tenho que pregar aquilo que vai fazer você sair daqui leve e sorridente. Isso é crente imaturo, que está vindo para a igreja achando que é consultório psicológico. Então, eu como conhecedor das Escrituras, toda a minha pregação precisa falar ou de salvação, ou de arrependimento, ou de pecado, ou de sacrifício, ou de santidade, ou de louvor, ou de adoração, aquilo que está associado à herança celestial. Eu não posso sair disso. Esse pregador que eu mencionei, o americano, Mike Todd, o auge, irmão, dá até nervoso, me arrepio até de lembrar. Eu imagino que ele estava pregando, né, missionário, sobre o milagre que Jesus fez, que Jesus pegou saliva, misturou com lodo, com barro, passou nos olhos, né, e criou um olho num homem que nasceu sem os olhos. Né. Tem uma mensagem muito profunda por trás disso, um mistério muito grande, porque a maior concentração de DNA do nosso corpo está na saliva. Por isso que a gente faz o exame de DNA com um algodãozinho. Você pode fazer com cabelo, com uma gota de suor, uma lágrima, essas coisas. Eu acho que também dá. Né? Mas quando você vai fazer intencionalmente, você faz com
A saliva. Então a saliva era aquilo mais puro, o DNA. Ele misturou no barro, que nós somos formados, né, pelo barro, e fez um olho novo. Esse pregador, irmão, eu imagino que tenha sido esse contexto, porque ele chamou o irmão, botou o irmão em pé, ele, né, na mão, e passou nos olhos do cara. Eu não consegui nem olhar, na hora me deu ânsia. Estou diante de Deus, irmão, estou no púlpito, não estou mentindo, não. Eu tive que virar o olho e falar, eu falei, deu vontade de vomitar. Depois ele foi tão impactante isso, eu estou vendo a fisionomia dos irmãos, só de ouvir eu falar, imagina você ver isso, tá? Foi tão impactante que ele teve depois que se retratar, pediu desculpa, pediu perdão, disse que se exagerou. Agora ele viu, né? Não é possível, tacar bolo no púlpito e creme chantilly na Bíblia, está tranquilo. Então, irmãos, é muito importante que a doutrina ela seja aplicada na natureza da igreja, na função da igreja, no propósito, na estrutura. E no propósito, irmãos, a pregação ela está envolvida nisso. Porque, finalizando o versículo 10, Paulo diz, antes mostrando toda a boa lealdade, ele usa aqui lealdade, a palavra pistin, que vem de pistis, que é fé em grego, mas ela demonstra, a pistin, na verdade, é uma fé que é visível através da ação. Então, a maneira de provar a sua fidelidade é com uma ação, fazendo algo, né? Então, a sua boa lealdade, no caso do pregador, é trazendo aquilo que Deus te chamou para trazer, ensinando aquilo que você aprendeu para aplicar na sua vida, né? O caminho da salvação, o caminho é estreito, caminho apertado para a porta estreita, que leva para a vida. Então, nessas ações que demonstramos a nossa fé visivelmente, é o que Paulo diz sobre toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina. E aqui ele finaliza com a cereja do bolo. Isso tudo que nós pregamos, como que a pregação deve ser, ele colocou como ornamento da doutrina, literalmente uma decoração. Pensa numa árvore de Natal, que a gente, né, como cristão fiel, a gente não usa isso mais, né? Mas lembra na época que a gente era do mundo, não sabia do mistério, né, dessa festa pagã, e a gente usava a árvore de Natal, botava as bolinhas lá penduradas, né? Adorava botar um Papai Noel, a gente tinha um anjo, botava em cima assim, uma estrela. É um ornamento. Você está decorando. Paulo está dizendo aqui que você, fazendo tudo isso que a gente colocou em prática, colocou aqui, expôs, do versículo 7 ao versículo 10, nós seremos ornamento da doutrina de Deus. Você se torna um enfeite, algo para embelezar a doutrina. Então, se a gente for resumir toda a pregação em algo, seria nessa palavra ornamento. Não, o pregador tem que fazer um exercício, ele tem que pensar, essa mensagem que eu estou trazendo para a igreja, ela está ornamentando a doutrina de Deus? Essa mensagem, ela está servindo para deixar a doutrina decorada, em evidência, colocar ela na frente das pessoas assim, com orgulho? Então, que essa doutrina seja cada vez mais, irmãos, ornada por nós, porque Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele espera isso de nós. A nossa fidelidade através da ação. A nossa fé demonstrada pela ação, na fidelidade, e assim que nós possamos manter em mente, irmãos, a maneira de distinguir uma pregação, né, correta, uma pregação que traz mensagem do reino, mas principalmente uma pregação que sempre traga uma mensagem associada à herança celestial, tudo aquilo que a gente vai encontrar quando chegar na glória. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.